Para ampliar um pouco mais o debate sobre como o inconsciente influencia a nossa vida, eu vou abordar um outro saber, o saber da antropologia. Eu vou falar de povos que são chamados, entre aspas, primitivos. Lembrando que primitivo não significa inferior. A etimologia nos ensina que primitivo tem a ver com primeiro, inicial, original, origem. Então eu vou falar de povos indígenas. E me antecipando a uma possível questão que algum de vocês possa levantar, no sentido de que já que são povos primitivos, o tema que eu vou abordar não nos atinge, eu de cara já falo, não é bem assim. O cérebro dos povos ditos primitivos é exatamente como o nosso cérebro. O que muda e que é determinante é a psique. Fazendo uma analogia para tentar deixar isso bem claro, imagina que o cérebro seria um computador e a psique seria o software. Então, o nosso cérebro, o nosso computador é exatamente como o cérebro ou o computador de um índio. O que muda, e de novo, que é determinante, é o fator cultural. Como os povos primitivos são mais influenciáveis pelo coletivo, há uma pressão coletiva muito maior porque não se desenvolveu o que nós, aqui no Ocidente principalmente, temos como conceito de individualidade. Então as crenças coletivas determinam enormemente a vida do indivíduo indígena. E o que eu quero abordar aqui é um aspecto terrível do inconsciente e que nos afeta também. O inconsciente pode matar. E é isso mesmo, não é exagero não. O inconsciente pode matar. Vamos estudar então um pouco de antropologia para ver como que acontece isso na cultura desses povos. No artigo Efeito Físico no Indivíduo da Ideia de Morte Sugerida pela Coletividade, cujo autor é Marcel Mauss, o autor fala o seguinte: a influência do social sobre o físico admite um mediador psíquico evidente. É a pessoa que se destrói a si mesma. O ato é inconsciente. Bom, então há uma distinção clara de suicídio, no qual o ato é consciente. Nesse caso, nesse estudo antropológico, a pessoa se mata, mas o ato não é consciente. Não é da vontade da pessoa. E o autor acrescenta: são casos de morte provocados brutalmente, de forma elementar, em numerosos indivíduos, mas pura e simplesmente porque eles sabem ou acreditam, o que é a mesma coisa, que vão morrer. Como é que se dá? Nessas sociedades, de novo, como não se desenvolveu o que nós temos, que é uma individualidade, as crenças coletivas são determinantes na vida das pessoas e da comunidade. Então, quando acontece uma espécie de ruptura na comunhão da pessoa com a estrutura religiosa que a sustenta, ela se sente em pecado. Ela se sente condenada. O autor, que não é psicólogo, e é bom enfatizar isso, de novo é um outro saber, escreve o seguinte: a consciência é então inteiramente apoderada por ideias e sentimentos que são inteiramente de origem coletiva. Fazendo uma leitura, uma interpretação disso do ponto de vista psicológico, a consciência é dominada, subjugada pelo inconsciente. Essas ideias coletivas estão ali no inconsciente. E a consciência é frágil. Ela depende dessa comunhão religiosa para se sustentar. Na ausência disso, ou numa ruptura disso, a pessoa de novo se sente condenada. Nessas culturas, muitas vezes vai existir uma espécie de tabu, uma proibição religiosa, de, por exemplo,
não se poder comer determinado alimento, ou até não comer um alimento em determinada época, ou não comer um alimento que não tenha sido preparado de uma determinada forma ritual, religiosa. O autor narra um caso de um negro forte e sadio, que um dia apareceu doente, deitado, e o seu patrão, que havia empregado esse indígena, perguntou o que aconteceu. E ele falou que tinha roubado um gambá fêmea e comido esse gambá fêmea sem permissão. E que os velhos, os anciãos da tribo, tinham descoberto isso e haviam condenado ele à morte. Ele se deitou, sabendo que ia morrer, acreditando nisso, e 3 semanas depois morreu. O texto não descreve como se deu esse processo. O que a gente pode pensar é que ele morreu por desnutrição. Talvez tenha se recusado a ingerir alimento e água. De qualquer maneira, o que fez ele acreditar que ia morrer é a influência do inconsciente na sua vida, a maneira como sua psique é configurada. Há um outro caso também, que uma criada branca, isso na casa de patrões ricos, claro, censurou o egoísmo de uma criada negra e disse para essa criada negra: "Tu morrerás logo por ser tão cruel." Essa criada negra olhou durante 1 minuto, suas mãos tombaram, ela empalideceu e, desesperando-se sob o efeito das palavras, consumiu-se e, em menos de 1 mês, morreu. Provavelmente também como o caso anterior. Não há descrição de como aconteceu, mas supõe-se pelo período que deve ter sido por desnutrição. Mas relembro e reforço: a ideia de que a pessoa sabe, acredita que vai morrer, faz com que ela, por exemplo, perca o apetite, perca a vontade de viver, que é um instinto natural. E esse autor ainda coloca um outro caso, que um outro autor, fazendo observações por volta de 1870, viu quando um homem que se acreditava encantado e, portanto, predestinado a morrer em determinado dia, simplesmente morreu nesse dia. E, segundo as conclusões desse autor, ele morreu por, abre aspas, puro poder imaginário, fecha aspas. A influência do inconsciente é tão intensa, tão poderosa entre esses povos, que, por exemplo, entre os povos Maori, eles classificam a morte deles em algumas categorias. A primeira categoria é a morte pelos espíritos, o que significa uma violação de tabu, magia, etc. A segunda, morte na guerra. A terceira, morte por decadência natural. A quarta, morte por acidente. Eu chamo a atenção que, para eles, a primeira categoria de morte, essa é a morte por espíritos. O que, fazendo uma leitura psicológica, a gente pode deduzir. É uma morte pelo inconsciente. Reiterando, o cérebro deles é idêntico ao nosso cérebro. O que muda é apenas a psique, a configuração da psique. Mas não pense assim: mas eles são primitivos, eles são inferiores, eles acreditam em coisas que nós não acreditamos. Mas nós temos muito disso ainda, não nessa mesma intensidade. Pense, por exemplo, o que é um exorcismo? O que é um passe energético que é feito em várias outras religiões? Ou ainda, quando alguém se queixa de que tem uma vibração ruim no ambiente, ou que uma determinada pessoa tem uma energia negativa, com respeito total à sua fé, à sua crença, mas enfatizando que eu sou psicólogo e preciso fazer um estudo psicológico desses fenômenos, eu posso dizer então que se trata do mesmo fenômeno, mas em um contexto cultural diferente. Quando você fala que uma pessoa tem uma energia negativa ou que o ambiente está carregado, você, sem saber,
está projetando conteúdos do seu inconsciente, da sua psique, no ambiente ou naquela pessoa. É evidente que, como você já tem uma individualidade mais bem estruturada, esse tipo de energia não vai te matar, como acontece com esses polos primitivos. Mas vai te influenciar. Você pode se afastar de uma pessoa, você pode não frequentar um ambiente, você pode sentir necessidade de purificar um ambiente, por exemplo. Pois bem, nesse vídeo eu abordei esse aspecto terrível do inconsciente. O poder que o inconsciente tem de eventualmente nos matar. Mas a psique tem o lado oposto. O inconsciente também pode nos curar. Eu vou abordar esse tema no próximo vídeo, daqui a 2 semanas. Um abraço.